Bom, pessoal, vamos dar continuidade aí à industrialização brasileira. Primeiro momento aí a gente viu os antecedentes do processo de desenvolvimento industrial. A gente falou ali sobre os surtos industriais, a era Mauá, aquela coisa toda. Mas para a gente entrar na industrialização brasileira de fato, né, falar ali da era Vargas, a gente precisa entender essa crise, né, a crise de 29, que ela vai ser uma definidora e uma divisora de águas na economia política, tanto no âmbito mundial quanto no âmbito brasileiro. Perfeito? Então essa aula aqui agora ela vai ilustrar um pouco do que essa crise ela produz e ela vai deixar apontamentos para a nossa próxima aula, que é exatamente a Era Vargas, tá bom? Então vamos lá, vamos entender um pouco da crise de 29 ali. Eu tenho uma realidade dentro da crise de 29, e primeira coisa, ela é conhecida como, deixa eu transferir meu rostinho aqui, como a crise da quebra da Bolsa de Valores de Nova York, ou uma crise de superprodução, ou uma crise de subconsumo. Tá? Vamos entender um pouco essa realidade. Tá? A economia capitalista ela funciona da seguinte maneira. Está aqui para vocês um ciclozinho, que é o que a gente chama de ciclo do consumo. Ou seja, eu tenho aqui um consumo de bens e produtos no âmbito nacional e internacional. Quanto mais eu consumo determinados produtos, maior é a produção dessa empresa, tá? Sendo maior a produção dessa empresa, por consequência, essa empresa ela tem um lucro maior, e ela tendo um lucro maior, ela emprega mais pessoas. Se ela emprega mais pessoas, ela tem um salário maior ali, eu tenho mais pessoas trabalhando ou ganhando mais, e essas pessoas ganhando mais, automaticamente consomem mais. Consumindo mais, produz mais lucro à empresa, maior contratação de pessoas, maior salário, mais consumo e assim sucessivamente. Tá bom? Eu entendendo esse ciclo aqui, eu entendo mais ou menos como é que a economia funciona de um país ou do mundo de maneira geral. E por consequência, eu estou entendendo que quanto maior o consumo, maior a produção. Perfeito? Mas a gente viu que essa crise era conhecida como uma superprodução ou um subconsumo. Ou seja, as pessoas estão consumindo de menos, mas está produzindo demais, e automaticamente vai haver aí um descompasso. Tá bom? Para a gente entender isso, eu tenho que entender o contexto que o mundo está inserido nesse momento. Tá? E essas duas palavrinhas aqui são conceitos que vocês têm que entender de uma vez por todas. Vou explicar de uma maneira breve, porque não é o intuito dessa aula, mas vocês precisam entender. Quando eu falo de Fordismo, é um modelo de produção, é um sistema de produção. E esse sistema de produção, uma das características dele é a produção em massa. Guarda essa informação. Produção em massa quer dizer que a minha produção ela independe do consumo. Eu produzo, a fábrica produz ali incessantemente sem parar. Inclusive, o lema do Ford era time is money, ou seja, tempo é dinheiro. Eu não posso parar de produzir, eu tenho que produzir numa velocidade maluca aqui, grandes estoques, porque automaticamente eu produzindo muito, tendo muitos estoques, eu pressiono o meu consumo automaticamente. Tá bom? Tanto que esse ciclo virtuoso aqui é chamado de ciclo virtuoso do Ford, porque ele que pensou isso. Pô, eu produzo muito, tenho muito lucro, aumento o salário, a galera consome mais e assim sucessivamente. Tá? Então, o Fordismo, entenda isso. Grande produção, grande estoque e tudo mais. Mas eu tenho uma economia política que, desde o século XVIII até o início do século XX, ou seja, 150 anos mais ou menos, é uma economia política conhecida como liberalismo econômico, ou seja, o Estado não controla a economia. O Estado não intervém na economia. É o chamado laissez-faire, laissez-passer. Deixar e fazer, deixar e passar. A economia ela tem ferramentas de autocontrole. E o que seria o controle dessa economia? A livre concorrência. Automaticamente, quanto mais concorrentes o mercado tem, automaticamente pressiona que o meu concorrente produza mais e melhor, e automaticamente com preços mais acessíveis para o consumidor. E tem uma outra ferramenta que é a lei da oferta e da procura. Ou seja, se eu tenho uma oferta muito grande de um produto, mas a procura sobre ele é muito pequena, o que acontece com o preço dele? Diminui. Sorvete no inverno.
Ou seja, cai o preço do sorvete no inverno porque a procura de sorvete no inverno diminui. Perfeito? Diferentemente de chocolate na Páscoa. O que acontece com a procura? Aumenta. Se aumenta muito a procura, o preço vai automaticamente aumentar. Tá certo? Então, característica do liberalismo é o Estado não intervém na economia. Por que eu estou dizendo isso? Para entender a crise de 29, eu tenho que entender um contexto anterior à crise de 29. Início do século 20, eu tenho ali um mundo envolvido na Primeira Guerra Mundial. E quem está de fora da Primeira Guerra Mundial e mantendo ela em funcionamento são os Estados Unidos. E aí, então, eu já entendo que a produção norte-americana, acorda para isso daqui, ó, a produção norte-americana, ela está uma produção muito grande, ou seja, uma superprodução. Porque ela tem que manter o seu consumo próprio da sua população e, além disso, mantendo o consumo ali dos países que estão em guerra, com gêneros alimentícios, com gêneros farmacêuticos, com alimento, etc, etc. Tudo está produzindo muito dentro de uma lógica fordista, isso faz muito sentido. Produz muito, produz muito, produz muito, produz muito. Só que eu tenho ali o fim da guerra em 1917, 1918. Com o final dessa guerra, o que acontece? Automaticamente, os países que estavam envolvidos nessa guerra ou saem economicamente falidos, e automaticamente, se essa economia está falida, o consumo desses países para com os Estados Unidos reduz. E, além disso, eu estou falando que alguns países começam a se reestruturar economicamente e começam a depender cada vez menos dos Estados Unidos. Então, o que está acontecendo com esse consumo, queridos? 1920, 1921, 22, está reduzindo o consumo. Só que o Estado intervém na economia? Não intervém. E qual que é o lema do Fordismo? Produção em massa. Ou seja, eu tenho um consumo no âmbito internacional sendo reduzido e uma produção continuando muito grande, ou seja, começa a ter um descompasso nesse sentido. Então pensa, 1922, produção em massa, consumo reduzindo. Se eu tenho uma produção em massa, eu tenho muita oferta de produtos, perfeito? Se o meu consumo está reduzindo, a minha procura sobre esses produtos está reduzindo. E o que vai começar a acontecer com o preço dessas mercadorias? Vai diminuir. Por que vai diminuir? Eu estou oferecendo muito, eu tenho muito mouse para oferecer, mas eu tenho poucas pessoas querendo comprar. O que acontece com o preço desse mouse? Reduz. E aí começa a associar. Passou um ano, eu diminuo o consumo e a produção continua aumentando e esse preço vai continuar caindo, caindo, caindo. E você, como investidor dessa indústria, na indústria Ford, sei lá, de qualquer tipo de indústria, vai começar a perceber que não está fazendo tanto sentido. Ou seja, daqui a pouco a indústria só vai somar mais prejuízo, mais prejuízo, mais prejuízo, e você, como investidor, quer pular fora do barco. Perfeito? Só que você pensa isso, mas todo mundo está pensando isso. E você que é um acionista dessa empresa, um investidor dessa empresa, o que você vai fazer automaticamente nesse momento? Você vai até a Bolsa de Valores, e aí eu já estou entendendo por que a quebra na Bolsa de Valores de Nova York. Então, no finalzinho da década de 20, mais especificamente 1929, eu tenho uma corrida desses investidores, desses acionistas para a Bolsa de Valores, para vender as ações das empresas que já estavam tendo prejuízos acumulados há muito tempo. Só que como você pensou nisso e um monte de gente pensou, mais uma vez a lei da oferta e da procura nos ajuda nesse momento. Muita oferta de ações, todo mundo querendo vender essas ações dessas empresas que estavam começando a ficar muito endividadas. Mas ninguém querendo comprar essas ações, o que acontece com o preço dessa ação? Desvaloriza. O que acontece com o valor da empresa? Cai. E automaticamente uma empresa que já tem prejuízo vai aumentar ainda mais esse prejuízo. E eu estou quebrando nesse momento a Bolsa de Valores de Nova York. Então a crise de 29 é construída nesse contexto especificamente. Tá certo? Bom, então eu tenho uma crise aqui de superprodução, ou seja, produzindo demais, e ao mesmo tempo uma crise de subconsumo, consumindo de menos. Eu tenho esse desajuste dessa lei da oferta e da procura, que vai gerar essa desvalorização dessas empresas, essa desvalorização da ação e a quebra da Bolsa de Valores. E o que surge nesse momento, né? É conhecido na história que essa crise de 29 é também chamada crise do liberalismo econômico, onde vai surgir um modelo
que é conhecido como modelo keynesianista. E aí aqui agora eu vou fazer uma ponte para a nossa próxima aula, que é a aula da Era Vargas. O keynesianismo é diferente do liberalismo, por quê? O liberalismo tinha uma postura do Estado não intervém na economia. A economia se controla. E já o keynesianismo, não. O Estado ele é um agente interventor. Ele não controla 100%, porque aí senão seria um socialismo. Perfeito? Mas ele sim é um agente controlador dessa economia, assim como outros agentes, né? A iniciativa privada, os bancos e etc. Então ele é mais atuante, ele tem uma participação maior, inclusive com indústrias, com bancos, o Estado ele vai ser dono dos meios de produção, dono de uma indústria, dono de um banco, vai mexer nos juros, vai mexer em impostos, perfeito? Então, é esse cenário aí que o Vargas ele vai assumir, com a crise do liberalismo, a ascensão do keynesianismo, ou seja, um Estado muito forte, muito presente, muito ator, e inclusive dentro dos Estados Unidos a gente tem uma política conhecida como New Deal, que Roosevelt, que era o presidente da época, né, ele que vai aplicar esse keynesianismo, ele começa a investir muito em infraestrutura, construção de rodovias, escolas, hospitais, porque automaticamente qual é a postura do keynesianismo nesse momento, queridos? Eu estou investindo na produção. Ou seja, se eu estou construindo uma estrada, eu estou investindo nessa produção dessa estrada. Eu gero, então, um emprego, ou seja, eu estou contratando aquelas pessoas que foram desempregadas no primeiro momento porque a indústria dele faliu. E se essa pessoa está recebendo salário agora, porque ela está construindo uma estrada, ela está trabalhando de mestre de obra, de pedreiro, de carpinteiro, do que for, ela vai receber esse salário e ela vai começar a comprar. E eu não estou falando de comprar coisas fúteis, ela vai comprar pão, leite, carne, arroz, feijão, né, vai levar para dentro de casa. E automaticamente ela começa a gerar um impacto no que a gente chama dessa economia local. Então eu estou falando que o padeiro da esquina da casa ali vai começar a vender mais pães, porque esses pães mais consumidos, automaticamente ele vai precisar contratar um padeiro a mais, porque antes ele era o padeiro e era o dono, agora ele precisa de algum padeiro para ajudar ele. Então ele está começando a gerar mais emprego. E esse padeiro que estava desempregado, ele vai consumir mais no supermercado. E esse supermercado vai ter que contratar mais pessoas para trabalhar. E aí começa a gerar a lógica da economia automaticamente. Perfeito? E por que a crise de 29 ela vai ser esse pontapé inicial para o desenvolvimento industrial brasileiro? O Brasil, assim como nós vimos, a gente tinha uma economia agrário exportadora, né? Ou seja, eu tenho uma economia, o carro-chefe da economia no início do século XX é o café, onde o Brasil exportava 80% do café para os Estados Unidos. E eu estou dizendo que os Estados Unidos, entrando em crise, o que vai acontecer naturalmente com o consumo de café, a compra, a importação pelos Estados Unidos desse café? Vai reduzir. E aí, então, a nossa principal fonte de renda econômica, enquanto nação, enquanto país, ela também vai sofrer uma queda. E aí, o Brasil ele é posto em xeque. Ou seja, ou nós assumimos um modelo de vocação agrícola, a qual a gente viu na última aula, esperamos a situação econômica do mundo resolver, e os Estados Unidos voltam a comprar café, e a gente volta a viver tranquilamente, mas isso pode demorar tempos, ou a gente utiliza isso como uma oportunidade para a gente começar a desenvolver a nossa economia e romper, ou diminuir, ou minimizar com a nossa dependência econômica para com os Estados Unidos e o mundo desenvolvido. Que aí é uma proposta desenvolvimentista, que a gente vai ver que o Vargas ele vai assumir essa postura desenvolvimentista dentro do Brasil, especificamente, construindo todo um plano de desenvolvimento econômico e industrial no Brasil no período que ele teve à frente do governo brasileiro. Tá bom? A gente vai aprofundar, é óbvio, explicar aí tudo com mais clareza sobre o governo Vargas na nossa próxima aula. Um beijo para vocês aí, qualquer coisa, só mandar dúvidas.